Olá! Alguém aí já parou para pensar como um simples toque num joystick consegue se transformar num movimento tão preciso, tão calculado, de um braço robótico? Pois é, parece até mágica, não é mesmo? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso e desvendar juntos os segredos da eletrônica que dão vida a essa máquina incrível. Olha, eu sei, parece uma pergunta saída direto de um filme de ficção científica. Mas eu garanto uma coisa: no final desta análise, o que pareceu um mistério super complexo vai se tornar algo surpreendentemente simples. Vamos nessa? Ok, então vamos direto ao ponto, mergulhando de cabeça no projeto que inspirou tudo isso. Um braço robótico totalmente funcional que é controlado em tempo real por esses dois joysticks aqui. Com eles, o braço consegue se mover, girar a base, abrir e fechar a garra. Parece uma coreografia super complexa, né? Mas a verdade é que tudo isso é construído em cima de alguns princípios fundamentais e bem elegantes, por sinal. E para a gente entender essa dança da engenharia, a gente precisa investigar a força invisível que comanda cada um desses movimentos, a eletricidade. E aqui está o segredo de tudo. Entender esses três conceitos é a base para qualquer projeto de eletrônica, sabe? Do LED mais simples piscando até o robô mais sofisticado. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro, a tensão. Para facilitar, imagina a tensão como se fosse a altura de uma montanha-russa, bem lá no topo, sabe? Antes daquela queda que dá um frio na barriga. É a energia potencial, a força toda acumulada só esperando o momento certo para ser liberada. Aí, na sequência, vem a corrente. Se a tensão é a altura da montanha-russa, a corrente é o número de carrinhos descendo pelos trilhos ao mesmo tempo. É o fluxo em si, a eletricidade em pleno movimento. E para fechar o trio, a importantíssima resistência. Agora imagina que a gente coloca uns freios nos trilhos da nossa montanha-russa. A resistência faz exatamente isso. Ela controla, ela desacelera o fluxo da corrente, garantindo que tudo funcione na velocidade e na intensidade certas. Agora, olha só que genial como esta tabela simplifica tudo. A tensão é a altura da ladeira. Quanto mais alta, mais energia. A corrente é o tanto de bolinhas rolando para baixo. Quanto mais bolas, mais intenso o fluxo. E a resistência? São as pedras, as plantas no caminho controlando a descida. É uma analogia perfeita. E aqui está o ponto crucial, a regra de ouro. Do mesmo jeito que as bolinhas precisam de um caminho contínuo para rolar a ladeira abaixo, a eletricidade precisa de um circuito fechado, completo, para poder fluir. Qualquer interrupção, o interruptor desligado, por exemplo, e pronto, tudo para. Simples assim. Certo, agora que a gente já domina o básico, começa a parte divertida. Vamos pegar esse conhecimento e aplicar direto no nosso braço robótico para ver como a gente gerencia a sede de energia que ele tem. Uma coisa fascinante sobre a eletricidade é que ela é, vamos dizer, um pouco preguiçosa. Ela sempre vai escolher o caminho mais fácil, aquele com menor resistência. E a gente precisa gerenciar isso com muito cuidado, porque um caminho livre demais, sem controle, pode levar a um curto-circuito, e isso pode ser bem perigoso. E só para colocar as coisas em perspectiva, um único servomotor do nosso braço, que são aqueles motores que se movem para ângulos exatos, pode consumir até 500 mA de corrente. Isso quando ele está trabalhando pesado, tipo levantando algum objeto. E aqui está o nosso primeiro grande desafio, ilustrado de uma forma perfeita nesse gráfico. Com 4 motores trabalhando juntos, a demanda de corrente pode pular para incríveis 2.000 mA. O problema, a nossa placa Arduino, o cérebro do projeto, simplesmente não consegue fornecer tanta energia assim. E agora, o que a gente faz? A solução é genial na sua simplicidade. A gente divide as tarefas. Damos aos motores uma fonte de energia só para eles, como um pacote de pilhas, por exemplo. Desse jeito, o Arduino pode focar no que ele faz de melhor, ser o cérebro da operação, mandando os comandos sem se esgotar tentando fazer o trabalho pesado. Agora vamos para a parte mais, digamos, inteligente do nosso projeto, o cérebro do Arduino. Vamos dar uma olhada em como essa pequena placa programável consegue traduzir os movimentos do nosso joystick em instruções que os motores conseguem entender. Então, aqui a gente tem um pequeno problema de comunicação. O Arduino lê a posição do joystick como um número que vai de 0 até 1024. Só que o servomotor, por outro lado, só entende uma linguagem de ângulos, de 0 a 180 graus. É como se eles falassem idiomas diferentes. Como é que a gente resolve essa tradução? E aqui entra a beleza da programação.
Com uma única e elegante linha de código, essa função chamada map, a gente resolve o problema. Ela funciona como um tradutor universal, convertendo perfeitamente a escala de valores do joystick para a escala de ângulos do servo. Simples, poderoso e, nossa, incrivelmente eficaz. Certo? Chegou a hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Vamos ver como a eletrônica, a energia e o código se unem numa harmonia perfeita para dar vida ao nosso robô. Basicamente, a gente constrói nosso sistema em camadas. Primeiro tem o cérebro, o nosso Arduino. Ele ouve as entradas, que são os joysticks. Depois ele fala com as saídas, os servomotores. Enquanto isso acontece, a fonte de energia externa alimenta os músculos e uma conexão de terra comum garante que todos os componentes estejam, digamos, na mesma sintonia, conversando sem nenhum ruído. E o mais incrível de tudo é a velocidade com que isso acontece. Numa fração de segundo, o movimento do dedo no joystick é lido, traduzido na hora pelo código, enviado como um sinal e transformado em um movimento mecânico preciso pelo servo. É a tecnologia na sua forma mais ágil e responsiva. E é isso. Desmistificamos o braço robótico. O que parecia uma tecnologia de outro mundo é, na verdade, uma combinação fantástica de algumas regras bem simples e elegantes de eletricidade e lógica. Isso deixa a gente com uma pergunta fascinante para pensar. Se esses mesmos princípios básicos constroem algo assim, o que mais é possível criar? O limite de verdade é a nossa imaginação.